Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e continuando nossa aula de Química, vamos estudar propriedades da matéria. Então, a gente já viu que matéria é tudo que existe no universo, tudo aquilo que ocupa massa e espaço, e o peso, ele representa a força, a quantidade da força com a gravidade terrestre do planeta em que ele está, que ele atrai em direção ao planeta. Por exemplo, o peso de um astronauta na Lua é 6 vezes menor do que o seu peso na Terra. No entanto, a massa, o corpinho aqui do astronauta, lá quando ele está lá na Lua e quando ele está na Terra, é o mesmo, permanece a mesma, independente da força gravitacional exercida sobre ele. Então, já que matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço, e ela possui propriedades gerais, ela possui propriedades físicas e propriedades funcionais. Então, o ser humano, diariamente, ele está em contato com diversos tipos de matéria. A massa, ela corresponde à matéria de um corpo. Então, qual é a força gravitacional de onde esse corpo ele se encontra? O volume, olha só, o volume ocupado por esse peixinho. Então, corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Eu tinha aqui um becker, eu coloquei um peixinho nele, como ele ocupa um volume, a água, aqui ó, vocês vê a água do becker subiu. A inércia, por exemplo, a inércia, quando eu venho aqui com a bicicleta, eu freiei, o meu corpo vai para frente, porque automaticamente a força empurra para frente. Então, a permanência da ação de manter parado ou em movimento. Já impenetrabilidade. Impenetrabilidade, eu tenho aqui um becker com água e quando ele tá com água, ele afunda até aqui a base do becker. No entanto, quando eu tenho esse becker com um pouco de oxigênio, ele não vai afundar até o fundo, porque o ar, ele tá ocupando um espaço dentro daquele copo virado. Então, assim, não tem a possibilidade de dois copos ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo. Já que divisibilidade, matéria que pode ser dividida em pedaços muito pequenos. Por exemplo, ali eu estou martelando uma pedra e ela vai pegar e vai dividir. A mesma coisa se eu pegar um pão e começar a cortar ele. A compressibilidade, eu tenho aqui a seringa, não sei se vocês já brincou com a seringa, mas quando a gente não tá segurando a boca aqui, ó, você empurra o êmbolo e ela vai até o final. Quando você coloca aqui o dedo na ponta do êmbolo, você vai segurar, vai evitar que esse ar saia, você vai empurrar com um pouco mais de força e esse ar vai comprimir dentro do êmbolo ali da seringa e vai encontrar resistência. Então, isso aí ocorre com a redução do volume da matéria, aplicação de pressão. Elasticidade. Por exemplo, aqui, ó, o elástico de cabelo. Ele regressa exatamente como ele era após a força puxar. Por exemplo, tem um elástico, tem uma mola. Quando você puxa a mola volta exatamente como ela está. Então, esse regresso. Indestrutibilidade. Temos exemplo, por exemplo, ó, o quartzo, ele vai riscar o feldspalto. Um canivete, ele risca a fluorita risca a calcita. E o talco, ele é tão macio que a gente consegue riscar a unha. Já o diamante, ele é, assim, considerado o mais duro, o mais indestrutível. Extensão. Olha só, a gente tem aqui três estados. Olha, o sólido, dentro desse becker, ele está ocupando apenas um quadradinho. O líquido, ele toma a forma
do becker, tá ocupando metade do becker, então é o quanto que ele estende. Já o gás, ele ocupa o espaço inteiro dentro desse becker. Lembra que a gente falou que o sólido, a parte, as moléculas estão mais próximas, o líquido é mais fluido, e o gás, ele tem as moléculas organizadas e expandidas? A descontinuidade, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, uma pedra, um grão ou qualquer outra coisa, sempre vai haver poros, sempre vai haver espaços entre ali que a gente consegue visualizar. As propriedades físicas por exemplo, o ponto de fusão, a temperatura que muda do estado sólido para o estado líquido. Olha só, a água, ela tem uma curiosidade. O ponto de ebulição dela é diferente conforme muda o nível do mar. Densidade é o peso. A densidade é a massa dividido pelo volume. Por exemplo, aqui o exemplo do ovo. O ovo, quando ele tá fresco, super fresco, conforme vai envelhecendo, a produção do enxofre lá dentro, conforme muda a reação do enxofre, ele vai criando alguns gases que deixam ele menos denso, mais leve. E a densidade da água, ela muda quando ela está em estado líquido, quando ela está em sólido, quando ela está em estado gasoso. Solubilidade, por exemplo, o sal que a gente encontra na água do mar. O quanto dessa capacidade dessa água dissolver ou não determinada coisa. Condutividade elétrica é nada mais ver se aquilo dali é condutor ou não. Por exemplo, a gente usa dentro dos fios hoje em dia o cobre. Meabilidade é lâminas finas lâminas. Olha só, a tela do seu celular, ela é uma lâmina finíssima de vidro, que é extremamente maleável, que a gente consegue moldar sem quebrar. Magnetismo. O ímã, gente, é a repulsão de determinados materiais. Aqui, ó, isso aí nada mais é do que a formação de fios. A dureza, aqui a gente pode calcular, ou conforme muda, aqui, ó, o aumento da dureza. O diamante, ele é considerado o mais duro. Já o talco, ele é o mais sensível. Viscosidade é a resistência do líquido. Olha o mel, como ele é extremamente viscoso. Ele é difícil ou fluido ao escoamento. Já a propriedade química. Combustível, quando reagir, vai liberar energia. Por exemplo, aqui, ó, eu tô queimando algum líquido, pode ser o álcool, e esse álcool reage com oxigênio e tá liberando energia. Que eu risquei o fósforo aqui, ó, riscou o fogo. Oxidante, a capacidade de retirar elétrons da substância. Por exemplo, o ferro, a ferrugem, nada mais é do que a oxidação que está ocorrendo em reação à presença de oxigênio. Corrosivo é a capacidade de desgastar um material por meio de reação química. Um componente, quando ele é corrosivo, você vai encontrar o frasco, vai ter esse símbolo aí de cuidado, porque ele queima, ele perfura. Explosivo, liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor no curto espaço de tempo. Fogos de artifício. A cor do fogos de artifício, ele é relacionado à quantidade, o tipo de material utilizado ali para queimar. A efervescência, aquela vitamina C que a gente toma, por exemplo, é um exemplo de efervescência, porque ele produz gás e libera ali no meio do líquido. A fermentação é o nosso pão. Ele é a capacidade de transformar matéria orgânica e ele produz energia e libera nesse gás, tornando, por exemplo, ali aerado. Propriedades organolépticas. Por exemplo, isso aí a gente pode observar um copo d'água. O copo d'água, ele não pode ter cor, ele não pode ter sabor, ele não pode ter odor. Comida. Olha só,
O cheiro, ele classifica o cheiro do alho, o cheiro da cebola, o sabor ácido de um tomate, um sabor doce. Então, assim, isso daí ele vai estar relacionado com os nossos 5 sentidos, que é a audição, o olfato, o paladar, a visão, o nosso tato, quando a gente pega algo que é áspero, a textura, o som que aquilo produz. E existe os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, aqui, ó, os ácidos, quanto mais próximo de zero, é ácido. Quanto mais próximo de 14, ele é alcalino. Aqui, ó, entre 6 e 8, eu posso dizer que esse composto, ele é neutro. Por exemplo, a água, ela tem o pH dela, que é uma característica neutra. As bases, ó, por exemplo, a soda utilizada para fazer o sabão, ela tá aqui em 12. Os sais são compostos iônicos, existe muitos sais, não apenas o sal de cozinha, tem, por exemplo, faz parte dos sais os sulfetos, por exemplo, o sulfeto de zinco. E os óxidos são compostos binários, que ele tem 2 elementos, sendo um deles o oxigênio. Por exemplo, o óxido de enxofre. Ó, o óxido de ferro, por exemplo, aqui, ó, quando o metal enferruja, ele tá liberando óxidos de ferro. Esse é o mais comum que a gente consegue encontrar. Então, assim, o estudo da matéria, a gente pode fazer aqui um mapa mental para poder estar revisando a matéria. Dentro do estudo da matéria, a gente estudou os estados físicos e as suas transformações e as propriedades da matéria. Então, dentro do estado físico, a gente encontrou aqui, ó, o sólido e o líquido para o vapor, o sólido para o vapor, onde existe a fusão e a solidificação, a vaporização e a condensação, e finalmente aqui, ó, quando é do sólido para vapor, a sublimação. Isso daqui, ó, dentro dos estados físicos da matéria. Já aqui dentro das propriedades da matéria, a gente viu as propriedades gerais, as propriedades específicas. Então, as propriedades gerais, todo material, ele vai apresentar essas propriedades gerais aqui. Já as propriedades específicas, ela vai identificar a matéria. Por exemplo, se ela é um ácido, se ela é uma base, se ela é um sal, se ela é um óxido. Que sabor que ela tem, que cor, que brilho, que textura. Ela tem som? Ela é um combustível? Ela é um oxidante?